com o nosso programa ao vivaço aqui nesta terça-feira de muito calor em Maringá e toda a região. Vamos começar com o tema do nosso programa, porque olha só, gente, uma pesquisa revela que apenas 8% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são capazes de se expressar e de compreender plenamente o que lê. Ou seja, só uma pequena parcela domina de fato o português. Vocês viram só? É um número muito pequeno, né? E aí, eu estou aqui com o professor Nailor Marques para falar sobre este assunto, porque nada mais justo do que quem entende, né, para falar dessas questões. Bom dia, professor. Bom dia, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, meu professor e de tantos alunos que estão te vendo agora. Sim, muita gente. Eu perguntei para ele, anda viajando bastante, professor? Ele falou assim, sim. Falei, pelo Brasil todo? Ele, não, pelo mundo. Então, na minha época era Brasil. Certo. Obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E as pessoas têm realmente uma dificuldade enorme de interpretar o texto que lê. Olha, poucas as pessoas que fazem. Sim, Andréa, veja só o que você disse e é verdade. A pesquisa diz que 8% das pessoas têm capacidade de 15 para cima. E a gente considera uma pessoa plenamente letrada de 15 anos para cima. Por isso que o PISA é feito com 15 anos, no mundo inteiro. O PISA é o programa que avalia a qualidade do ensino. Ele é feito com pessoas de 15 anos. Okay. O Brasil está sempre em último, um dos últimos lugares. É péssima a nossa colocação, sempre em um dos últimos lugares. Tanto faz o PISA amplo quanto o PISA mais estreito. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a pesquisa fala que 8% das pessoas acima de 15 anos são capazes de compreender um texto. Então eu queria explicar para quem está nos ouvindo uma coisa. É diferente decodificar, compreender e interpretar. Se a pergunta fosse feita, se a pesquisa fosse feita, quantas pessoas são capazes de interpretar um texto, esse número cai de 8 para 1%. Meu Deus. Só para ver como uma coisa é mais complicada. Então, só para quem está nos ouvindo, decodificar é a capacidade que você tem de ler aquele código. Olhar o nome de uma rua e saber o que está escrito lá. Sei lá, Roanel Alves Martins. Você é capaz de ler aquilo. Compreender é um nível mais aprofundado. É a capacidade que você tem de entender aquele texto a partir das informações que estão contidas no texto. Ou seja, eu não trago nada de fora. Então eu leio um texto, vejo de que ele está falando e entendo de que ele está falando. Interpretar implica entender as informações do texto, pegar informações que estão fora do texto, cruzar as duas e aí tirar a sua conclusão. Isso é muito mais profundo. Então se a pesquisa é feita em nível interpretativo, ela cai de 8 para 1. Isso quer dizer que apenas 1% dos brasileiros letrados, isto é, com em torno de 11 anos de escolaridade, conseguem interpretar texto. Quer dizer, ler uma revista, uma matéria, um artigo de uma revista de grande circulação, sei lá, qualquer revista de grande circulação, e tirar suas próprias conclusões a partir da vida que ele leva. Veja que, para ver como é grave o problema. E como que se aprende isso? Bom, você já mencionou aqui durante o programa, eu estava acompanhando, que as pessoas precisam ler. Isso. Bom, eu só queria acrescentar o seguinte. Por favor. A questão não é ler muito, a questão é ler bem. Então você pode ler menos livros, menos revistas, mas o que você precisa é pensar sobre o que está lendo. Porque tem gente que até lê bastante. A pessoa lê muito, em quantidade ela lê bastante. Né? E não tem essa história de livro bom, livro ruim. Isso é preciso considerar aqui. Muita gente, eu lembro quando eu era professor, as pessoas queriam que eu falasse mal do Paulo Coelho, queriam que eu falasse mal do livro sei lá, dos 50 Tons, queria que eu falasse do Eclipse, não tem nada a ver. O importante é ler. Começa a ler tudo e depois é natural, você vai selecionando. É natural você vai selecionando. Você vai descobrindo que aquilo que você vai lendo tem menos condições de leitura, menos aprofundamento. Eu não quero que ninguém saia lendo Machado, é difícil. Você começar a ler, quero começar a ler e vou ler Clarice Lispector. Claro que não. É óbvio, não sou bobo, fui professor, sei como é. O que eu preciso é, comece a ler qualquer coisa. E naturalmente você vai migrando para leituras mais profundas, porque isso vai exigindo de você mais. Então eu preciso que você leia menos, mas pense sobre o que está lendo. Entenda o que está lendo. Entenda o que está lendo. Daqui a pouco eu vou falar sobre escrita de internet e a gente vai falar sobre isso. Nós preparamos uma reportagem sobre isso para que vocês acompanhem com a gente. Olha só. Vamos lá. A cada 4 brasileiros, apenas um sabe ou tem capacidade plena de interpretar um texto. Parece absurdo, né? Segundo pesquisas do Ibope, 75% das pessoas entre 15 e 64 anos não conseguem ler e escrever plenamente. Esse número inclui os 68% considerados analfabetos funcionais, que identificam letras e números, mas não conseguem interpretar textos, e os 7% considerados analfabetos absolutos, sem qualquer habilidade de leitura ou escrita.
O número de pessoas que são capazes de ler textos curtos e localizam apenas algumas informações explícitas cresceu de 34% para 38%. Elas fazem parte do grupo de nível 2 de analfabetismo. Já o chamado grupo rudimentar, nível 1, se manteve nos 30%. São aquelas pessoas capazes de ler títulos e frases isoladas. Os brasileiros que apresentam plena habilidade de leitura e escrita somam apenas 26%. Segundo dados da ONU, mais de 960 milhões de adultos no mundo são analfabetos, sendo que mais de um terço dos adultos não tem acesso ao conhecimento impresso e às novas tecnologias que poderiam melhorar a qualidade de vida, ajudando na adaptação às mudanças sociais e culturais. O ideal é que os estudantes que completam o ensino médio tenham capacidade de ler e interpretar textos de tipos diferentes, mas só 9% deles conseguem. Números aí muito pequenos. Professor, o que é este analfabetismo funcional? Bom, antes eu só queria considerar que Por favor. os números das pesquisas que eles deram apontam 7% de analfabetos totais, que é o analfabeto total, um indivíduo que não sabe sequer decodificar. Ele não consegue entender uma placa de rua. Para ele aqui, tanto faz que ela esteja escrito em português quanto em chinês. Né? Ele é um analfabeto total. Isso são 7%. 7, 8% varia de pesquisa para pesquisa. Em torno de 68%, algumas pesquisas um pouco mais, são analfabetos funcionais. Então, somando os dois, 75% da população brasileira é analfabeta. Porque o que significa ser analfabeto funcional? Você sabe decodificar. Você sabe escrever seu nome, você sabe ler um texto curto, você sabe ler uma placa. Só que você não entende aquilo que você faz. Se eu te fizer uma pergunta sobre aquele texto, você já não consegue saber mais. Você não consegue responder. Então, ou seja, você é letrado, ou seja, você sabe decodificar, você sabe escrever seu nome, você sabe o alfabeto, mas você não sabe nada mais que isso. Quer dizer, o que você faz com isso? Você sabe entender as letras juntas. Nada. Você sabe juntar as letras, mas você não sabe dizer, você não entende o que elas dizem. Isso. Então, isso é analfabeto funcional. Quer dizer, eu sei ler e escrever, eu sou capaz de tirar uma habilitação, eu sou capaz de votar, mas eu não entendo aquilo. Então, veja, quando você põe uma propaganda política na televisão, esse é um ano eleitoral, e ele ouve um candidato falando, ele não consegue distinguir aquilo. E a gente percebe nitidamente isso na internet. As pessoas repetem, as pessoas replicam, elas compartilham as mentiras mais absurdas. Alguém publica um site chamado Sensacionalista, em que ele faz falsas matérias, descaradamente mentirosas, e algumas pessoas replicam aquilo como se fosse verdade, porque ele é um analfabeto funcional. Ele não consegue entender que aquilo é uma piada. Ele não consegue, e às vezes não é uma ironia, não, que é uma piada mais refinada. É uma piada escancarada. E ele não consegue compreender que é uma piada escancarada, entende? Esse é o problema que a gente tem. Ele acha que é verdade. Então o Brasil ficou reduzido a uma guerra, de nós contra eles hoje. Mas se você acompanha essa guerra na internet, pelas redes, você vê que são os argumentos mais absurdos. A semana passada, eu contra-argumentei uma pessoa, um professor que fez um comentário dizendo, olha, presta atenção, veja como um professor... E fez um comentário absurdo, estúpido. Né? Eu teria muita vergonha de ser um professor e assinar aquele texto, porque é absolutamente falacioso. Para quem está nos ouvindo, o que é uma falácia? É quando você parte de um pressuposto falso e tira uma conclusão verdadeira. O texto era ridículo. Assim, no primeiro parágrafo, você já via que o argumento dele era mentiroso e que a partir dali ele tirou toda uma conclusão verdadeira. E as pessoas replicando, dizendo, é isso mesmo, concordando, incentivando. Ou seja, nem entendeu o que o Quer dizer, cara... nem ele, que é um professor, conseguiu entender o que ele estava falando. O texto estava corretamente escrito. Mas em termos de ideia, em termos de conteúdo, o texto era um absurdo. Se fosse uma redação de vestibular, ele teria tirado 0, né? Sendo um professor e se orgulhando de dizer, tenho orgulho de dizer que estou. E eu vontade de escrever embaixo, eu tenho vergonha de ter sido professor e de dividir a mesma profissão com você. Talvez explique aí porque tantos brasileiros, então, não conseguem escrever e interpretar aí os textos, né? Sim. Professor, nós fomos para as ruas para saber aí como é que está essa situação. A nossa repórter, a Cássia Fiore, é quem fez isso pra gente. Olha só. Ela é meio louca ou ela é meia louca? Meio louca. Meio? Sim, porque o correto é meio, não é meia, né? Não é só porque é mulher que tem que ser meia. Ah, olha aí, sabe direitinho. Boa, são algumas colocações que a gente colocou para as pessoas para saber se elas sabem como colocar numa frase, né? Sim. Por exemplo. Só para completar a menina ali, por que não concorda com a louca? Porque meio é indeciso e meia é sinônimo de metade. Então eu tenho meia laranja, não é? Eu tenho metade de uma laranja. Agora, quando essa divisão é imprecisa,
né? Louca, por exemplo. Eu não consigo saber, eu não consigo quantificar 50% de loucura, 35%, 80%. Então eu digo alguma coisa imprecisa. É meio louca por isso. Independe dessa concordância, porque meio quer dizer uma divisão imprecisa. E meia é uma divisão exata, metade. Por isso que não é correto dizer fulano dividiu em duas metades iguais. Se é metade, já é igual. Não tem como ser metade diferente. Metade quer dizer duas coisas iguais. Então, se você na sua casa diz, eu dividi em duas metades iguais, nunca mais diga, porque se é metade, já é igual. Basta eu dividir em metades, que todo mundo sabe que é igual. Ah, legal. Bom, professora, nós estamos falando aqui de que hoje a gente se escreve muito mais e existe essa necessidade de se escrever. A internet é escrita. Não é isso em redes sociais, né? Tanto em Facebooks, e-mails, WhatsApp, enfim. Hoje a gente escreve muito mais. Nós levamos uma frase de um texto de internet para saber se as pessoas conseguiam entender o que estava escrito. E olha como é que foi. O Deus abre a porta ao lugar que tem só para mim, levar-me até o centro do teu coração. Difícil de entender? Tá errado. Bem erradinho, né? Você já se deparou assim na internet, às vezes, com esse tipo de escrita? Já. É difícil de entender, né? Aham. Bem difícil. Não se entende o texto. Você já recebeu alguma mensagem assim no seu celular que você não consegue entender o que a pessoa escreveu? Professor. Sim. E as pessoas criaram ironicamente a expressão oi, ponto de interrogação. Quando alguém fala uma coisa muito estúpida ou muito sem sentido, alguém fala assim, oi, né? Pode ver, essa expressão oi quer dizer, hã? De que você está falando? Né? É uma coisa absolutamente insana. Aquela é uma matéria assim. A pessoa pensa que se comunicou. Então veja que... Aí, o texto está aí para que as pessoas possam ver o que o professor está falando. Sim, exatamente. O que acontece é, as pessoas pensam que saber língua é uma coisa e se comunicar é outra coisa. Eu posso até não saber língua portuguesa corretamente, mas eu falo e as pessoas entendem aquilo que eu falo. Agora, se eu falo, escrevo uma coisa ali, como exemplo, e a pessoa não tem entonação, a pessoa não está ao vivo, eu não consigo saber de que ela fala. Você tem que ficar pensando, ou seja, o texto não comunicou nada. Isso distingue como os gramáticos enxergam a vida e como os linguistas enxergam a vida. Um linguista diria, o importante é a pessoa se comunicar. Se está correto ou não está correto, não interessa. Eu discordo um pouco disso, mas os linguistas dizem isso. Só que nesse caso, por exemplo, não houve sequer comunicação. Isso porque não dá é um pra entender. exemplo. Sim, porque não dá para entender o que está escrito ali. Mas não dá mesmo. A maneira como ele escreveu, e aí eu até queria dizer uma coisa, a internet, por que aconteceu aquilo ali? Deixa eu só dizer, dar uma explicação técnica de porquê. Não quero que vocês entendam claramente o que eu vou dizer, mas quero que pensem em uma coisa, principalmente professores que estão nos ouvindo. Porque as pessoas odeiam gramática. Todo mundo diz, gramática é muito chato, gramática é muito legal, desde que você entenda para que ela serve. O que acontece é, as pessoas estudam gramática sem entender para que a gramática serve. Então repara que a internet hoje, ela ficou monossilábica. Sim. Quando a gente estuda gramática, a gente começa a estudar gramática mesmo na 7ª série, no 7º ano, hoje 8º ano. Você estuda elementos da oração, integrantes essenciais, e depois você estuda a análise sintática propriamente. Quando a gente estuda a análise sintática, tem dois grupos. Você estuda as orações coordenadas e você estuda as orações subordinadas. As orações coordenadas são divididas em dois grupos. As coordenadas assindéticas, que não tem conectivo, encerram uma ideia, e as sindéticas, e daí alternativas, conclusivas, enfim, as alternativas, as aditivas, enfim, as adversativas. Pois é, muito bem. E depois a gente tem as orações subordinadas. Qual é o problema? Na oração subordinada eu tenho uma oração principal que dá a ideia, e todas as outras orações que dependem dessa ideia principal. Então daí o que acontece? A gente separa por vírgula. Nananá, vírgula, lá, vírgula, lá, vírgula, 2 pontos. O que aconteceu ali? Ele tentou fazer um período composto. Por isso ele se deu mal. Isso eu queria que as pessoas entendessem. Hoje as pessoas escrevem basicamente em orações coordenadas assindéticas. Repara que a internet é assim. Oi, meu amor, ponto. Tudo bem? Ponto de interrogação. Eu estou, ponto. Não é? Você vai Cada ideia numa frase. Ponto. Então o que acontece? As pessoas só sabem fazer orações coordenadas assindéticas. Quem sabe fazer, para isso basta que os professores entendam, pega a linguagem da internet, trabalhe com seus alunos. Quem sabe construir períodos maiores, orações subordinadas dominam todo o resto, que são raciocínios mais complexos. Então, se eu domino as orações subordinadas, eu faço as pessoas fazerem aquilo que eu quero sem que elas percebam isso. Essa é a importância de estudar gramática. É isso que é o diferencial no mercado de trabalho. Então você está falando, mas gramática vai mudar meu mercado de trabalho? Vai mudar profundamente, porque você comunica num nível que as pessoas acabam fazendo o que você quer que elas façam, elas acabam fazendo isso sem que elas se deem conta do fato. É importante mesmo Exatamente, que as pessoas, no ambiente social e profissional. Com aquela menina, ou menino que escreveu ali, não sei quem foi, o que ele tentou fazer? Ele tentou fazer um período mais complexo.
Como ele não domina a língua, ele escreveu aquela barbaridade. O problema dele aí não é só escrever errado, ele escreveu centro com S, ele escreveu teu com L. Entende? Não é só isso, que ele poderia ter feito isso. Se ele tivesse organizado a frase de modo correto, as pessoas teriam compreendido mesmo escrito. Porque a gente entende centro ali, você consegue compreender. Até você compreender. Agora, tel, imediatamente você pensa em telefone. Percebe isso? Então, quer dizer, ele não conseguiu comunicar nada. Ainda passou uma vergonha danada em público. Não é? Porque se ele estivesse conquistando alguém, como é que seria? Se você ali tá tentando, de relacionamento. a gente vê que é uma declaração de amor que ele está fazendo ali. Ele teria vergonha de receber uma declaração de amor daquela maneira. Se ele escrever daquela maneira, acabou. Pois é, nesse mundo virtual aí de tantos relacionamentos pela internet, você pode perder aí o grande amor da sua vida por não escrever. E pode ser que aquela pessoa que escreveu ali tenha segundo grau completo. Pode acreditar que se você investigar, você vai ver que ela tem segundo grau completo, ou seja, é um analfabeto funcional. Olha aí. Não consegue nem conquistar uma pessoa. É triste, né, É triste, professor? realmente triste. É triste, mas a gente está aqui trazendo este assunto para te ajudar com informação, não é? Nós somos tem mais questionamentos, mais enquetes na rua. Vamos lá. Qual que você acha que é o certo de falar? Pra mim fazer ou pra eu fazer? Pra mim fazer. Pra mim fazer ou pra eu fazer? Pra mim fazer, né? Gente, esqueça com S. Você marcou meu coração agora para que eu te esqueça e fácil eu volta pra mim, te amo. Cara, velho, ele errou o português completamente. Volta com U. Fica difícil de entender, né? Completamente. O cara matou o português, tipo, matou a aula. Completamente. Faltou na aula. E passou vergonha em público. Né? Eu volto a dizer, o problema dele é exatamente o mesmo problema da outra casa. Ele quis construir uma oração mais complexa e ele não conseguiu. Então, meu amigo, se você não sabe escrever, escreve eu te amo, só isso. Escreve volta pra mim. Quanto mais você alongar, mais vergonha você vai passar. E outra coisa, existe uma coisa chamada corretor ortográfico. Você não sabe escrever, quer fazer uma postagem na internet, quer um conselho, digita no Word, o Word corrige para você o básico, você corta e cola lá, vai passar menos vergonha. Quer você não sabe fazer, deixa o Word fazer por você. Há programas para isso. Seja minimamente inteligente, né? Porque não basta você ter cérebro, tem que usar o cérebro. Não sei língua, olhe lá. É verdade que o Word não corrige tudo, tem coisas que ele não sabe corrigir. Mas o fato é, o cara escrever agora é um absurdo. Então. Não é isso? O cara escrever fácil, o cara escreveu fácil. Gente, S, você que está nos ouvindo, quando está entre duas vogais, tem som de Z. S no meio de duas vogais, tem som de Z. Vogal é A, E, I, O, U. Se você pegar duas vogais e colocar um S no meio, ele sempre vai ter som de Z. Então ficaria fásio, só para você pensar uma coisa ali. Então, essa é uma coisa complicada. E a respeito da colocação das mulheres... E do mim, né? Você veja mim com N, sim, além de mim com N, é maluco. E para as mulheres que disseram, as duas disseram, para mim fazer, eu vou dar uma regra muito simples. Mim não conjuga verbo. Reparem que depois que você tem, depois do mim ali, o que ela fez, do pronome, do caso oblíquo, ela usou um verbo. Né? Ela disse, para mim fazer é um verbo. Basta ver que mim não tem possibilidade nenhuma de conjugar verbo, ele termina oração, porque ele é um pronome do caso oblíquo. Então, o que acontece? Para eu fazer sempre, porque é eu faço, não é mim faço. Pensa quando você usaria em primeira pessoa. Ali ela está usando o verbo no infinitivo, mas pensa em primeira pessoa. Eu faço, eu como, eu posso, eu tenho. Para eu fazer. Sim, você não diz mim tenho, mim posso, mim faço, mim amo. Pensa nisso. Se você não diz mim amo, não pode ser para mim fazer. Então, para eu fazer. Agora, quando eu uso para mim, que é o pronome do caso oblíquo, né? Ah, André, você trouxe o pacote de bolacha? Você trouxe o pacote de bolacha para mim? Veja, eu encerrei a oração. Você trouxe para mim, eu não posso dizer para eu. Compreende? Assim, deixa eu só falar uma coisa aqui, aproveitar. Hoje nós estamos vendo uma praga brasileira, que é, você diz à pessoa, obrigado, e a pessoa responde, obrigado eu. Não existe obrigado eu. Da mesma forma como eu não posso terminar, eu não posso conjugar verbo com o pronome do caso oblíquo, que é me, mim, comigo, eu também não posso encerrar uma oração com o pronome do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então eu não posso dizer, obrigado eu. Ou você diz, obrigado a mim, ou você diz, eu é que agradeço, ou você diz de nada, como se dizia quando era pequeno, a pessoa diz obrigado, de nada. Muito mais fácil? Não é? Porque obrigado, homens dizem obrigado, mulheres dizem obrigada. E por que você diz obrigado? Porque é uma frase longa.
Quando você diz obrigado, você está sintetizando a ideia de que eu me sinto obrigado a fazer por você o mesmo que você fez por mim. Vejam, a gente sintetiza com obrigado. Então diga, obrigado a mim, eu é que agradeço, de nada. Não por isto? Ou não por isso, que é o que eu mais gosto, que é o mais lindo Eu que os aprendi espanhóis com usam. ele. Não por isso, isso é lindo. Então isso é mais gentil. Então obrigado eu, nunca mais na sua vida. Não O me programa sinto... destaque aí na sua casa, ensinando que não é para falar, mas obrigado eu. Legal, mas é por isso que você está aqui, para ensinar os nossos telespectadores aí a falar corretamente, não é? E tem mais aí, ou a gente vai ou a gente vamos? Vamos ver. Qual que é a forma que você acha que é certa de falar? A gente vamos fazer ou a gente vai fazer? A gente vai fazer, porque vamos estar no plural, né? Aí não bate, não tá certo, não. E aí, professor? É verdade. A explicação que ela deu tá no plural, ela tá correta, o que ela falou. A explicação está parcialmente correta. A questão é, a gente é coletivo. Sempre que você tem um substantivo coletivo, o verbo vai no singular. Então, reparem que é assim. Eu digo, pensa só, pegar o outro coletivo. A gente quer dizer um conjunto de pessoas, é um coletivo. Então, eu digo assim, eu não uso o verbo no plural justamente porque é um coletivo. Se eu digo assim, o bando, eu digo, o bando assaltou o banco. Eu não digo o bando assaltar o banco. É a mesma lógica. Eu digo, o povo saiu às ruas. Eu não digo, o povo saíram às ruas. A exceção só é feita, ou é possível, quando eu identifico de que é o coletivo. Então, eu digo assim, eu digo, o bando assaltou o banco. Sempre, quando você usar um coletivo, o verbo no singular. Mas se eu digo assim, o bando de ladrões é opcional. Eu posso dizer, o bando de ladrões assaltou o banco ou o bando de ladrões assaltaram o banco. Por quê? Ladrões vai para o plural. Okay. Então, essa é uma opção. Mas quer um conselho de professor, sempre tiver um sujeito que o substantivo for coletivo, use o verbo no singular. Você nunca vai errar. Use sempre no singular que nunca vai errar. Pronto, tá aí alguns segredinhos para você falar bem a língua portuguesa, interpretar, né? Enfim. Professor, vou convidá-lo agora para vir até o nosso plasma, porque a gente separou aqui algumas opções de algumas palavras, as mais usadas aí, e onde existe aqui alguns erros. Por favor, aqui, professor. Aqui. Isso, fique aqui. Menos e menos. Hoje fiquei menos cansada que ontem. Hoje fiquei menos cansada que ontem. Como não errar isso? Aqui. Menos nunca, não existe a palavra. Risca do seu vocabulário, não ela existe em lugar nenhum. Então pronto, a regra não é simples. Existe menos. Não, é menos, ponto final. Nenhuma vez? Nenhuma vez. Em nenhuma Essa frase, palavra, nenhum jeito? Em nenhum lugar. Essa palavra risca do seu vocabulário, ela não existe. Ponto é assim. A resposta é simples, assim, para não complicar, não existe. Afim junto, afim separado. Ela está muito afim da minha prima. Ele está muito afim da minha prima. Bom, existem as duas palavras, porque elas significam coisas distintas. Afim quer dizer próximo. Afim junto quer dizer próximo, né? Ela é minha afim. Ou seja, ela é minha prima, ela é minha filha, ela é minha parente, ela é afim, ela tem afinidade comigo, é minha afim, junto. Separado, veja, é a preposição e o fim. Nesse caso aqui, ela está muito afim de mim. Ela tem muita intenção de ficar comigo, então eu uso separado. Então os dois jeitos são corretos, depende da maneira como você usa. Mas eu posso dizer que 99% das vezes, mais 99,99, você quer dizer afim separado. Então use separado. Eu tenho dúvida, como eu faço? Use separado sempre. Há 0,01% de chance de que você erre. Arrasou. Nada a ver com H e nada a ver com a vogal. Nada a ver com H não existe. Nada a ver em haver é alguma coisa que você tem para receber do verbo haver com H. Aqui é nada a ver, ou seja, isso não tem nada a ver comigo. É nada a ver comigo. Ou seja, eu não verei em situações dessas que tem alguma relação com a minha pessoa. Só para explicar maior. Senão junto e senão separado. Existem os dois Se também. eu não estudar, não vai tirar nota. Bom, o que acontece aqui é o seguinte. Eu digo assim, eu tenho muitos senões. O que é muitos senões? Eu tenho muitas oposições a alguma coisa. Esse senão é junto. Agora, nesse caso aqui, o se funciona como uma condicional. Se eu não estudar, ou seja, na condição de que eu não estude, determinada coisa vai acontecer. Então é separado. Bom, qual é a minha ideia? Se eu tiver que dar uma dica para você aqui, nós não estamos na aula, você não é meu aluno. Mas, como eu faço? Eu queria uma dica. A dica é, em 90% das vezes, o senão que você está escrevendo é separado. Então, você quer ter menos chance de errar? É igual afim. Use separado, use separado. Obviamente, há exceções, mas como a exceção é a minoria, eu ficaria no geralzão, porque nós estamos na televisão e eu estou falando com gente que talvez não entenda propriamente, eu teria que dar regra para isso. Então, na dúvida, e é esse o propósito do seu programa,
é fazer a pessoa errar menos, escreva separado. Tá, vamos aqui agora, então, separar o sujeito e o predicado. O resultado do jogo, vírgula, não o abateu. O resultado do jogo não o abateu. Bom, gente, Como evitar? aqui é um problema sério. Porque é exatamente o que eu estava dizendo antes. As pessoas não entendem a construção de períodos longos. Você tem que entender como é que você usa vírgula. Agora, se eu disser para as pessoas, não separe o sujeito do predicado por vírgula, essa é uma regra, eu teria que explicar para as pessoas o que é sujeito e o que é predicado. Então, eu acho que nesse caso, meu amigo, você vai ficar sem a vírgula, não é verdade? O que não é sujeito, a gente diz que é predicado. O predicado é aquilo da qualidade é o sujeito, né? O homem fez determinada coisa, o homem é o sujeito. Quem fez determinada coisa? O homem, ele é o sujeito. Você não pode separar esse sujeito que praticou a ação com vírgula da ação que ele praticou. Porque você não diz o homem, vírgula, fez. Diz isso? Não. Não. A gente diz o homem fez. Por quê? Porque esse verbo, ele vai dar sentido àquilo que aquele homem fez efetivamente. Mesmo que seja uma oração em que o verbo não exige complemento. O homem matou. Então, como eu sei que eu tenho que usar a vírgula, então? Porque uma vírgula pode desconstruir toda uma frase. A gente tem Sim. até alguns exemplos, né? Sim, muitos. Que a nossa produção colocou. Olha aqui, a importância da vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Por exemplo, não espere, não espere. Sim, veja só. Não, espere. Não, espere. Né? Muda Não, eu tudo. estou indo embora. Não, espere. Essa pausa. A vírgula é sempre uma pausa. Pois é. Uma pausa de respiração. Né? Agora, não espere. Não é? Não, eu não vou me casar porque eu vou esperar por você para um dia você casar comigo. Não, espere. Não espere. Não é isso? Não espere, porque isso não vai acontecer. Pois é, então Veja, é... Claro, exatamente isso. E isso na internet é o que a gente vê. Pois Você é. coloca a vírgula, né? Tem uma historinha que as pessoas diziam, enquanto, não sei se isso está aqui, né? Porque eu não sei o que está aqui, mas enquanto o padre pasta, o burro Tem mais reza. aqui. Ah, pode né? falar esse exemplo. Enquanto o padre pasta, o burro reza. Essa é a tendência natural de leitura. Aí você fala, como é que o burro está rezando enquanto o padre está pastando? Mas é enquanto o padre pasta, o burro, vírgula, reza. O padre reza enquanto está pastando o seu burro. Veja, essa é uma clássica. E essa, uma vírgula Muda tudo. completamente. A importância da vírgula, inclusive, aí pode até que sumir com o dinheiro da Com gente. certeza. Olha aí. Exatamente. 20. 23,4 é uma coisa e 2,34 é outra coisa completamente. Veja no seu salário, como você sabe. Ai, Deus me livre. no seu salário você sabe. Muda, né? zero. Queria até contar uma historinha, não sei se está Por aqui favor. também, que é muito bacana. O Salazar foi ditador em Portugal durante muito tempo. Salazar, dos anos 30 aos anos 70. Não é, Antônio Salazar? E diz que alguém um dia foi ao muro do palácio, porque ele era terrível, mão de ferro, um Getúlio Vargas, assim, mão de ferro, não é? Ele foi lá e puxou assim, Salazar pode morrer, não faz falta. E aí o Salazar falou, descobre o cara, eu quero que, naquele tempo não tinha câmera de segurança, descubram esse cara, batam no cara, prendam o cara, e um assessor dele, isso é uma história, obviamente, disse, não precisa. Ele foi lá e simplesmente pontuou a frase. Né? A frase dizia, Salazar pode morrer, não faz falta. E o sujeito foi lá e dizia assim, Salazar pode morrer? Ponto de interrogação. Não, vírgula. Faz falta, ponto de exclamação. Olha! Mudou completamente. Muda Do completamente. que era uma crítica passou a ser um elogio. Olha só a importância da vírgula, é isso que o professor Nailor está nos ajudando aqui com a informação hoje. Olha outro aqui, ó. Pode criar até heróis, professor. Isso só ele resolve? Isso só ele resolve. Exatamente isso. Né? Aqui é exatamente a mesma coisa. Mesma A vírgula serve para isso. Porque ela interrompe uma lógica de raciocínio. Por isso eu dizia lá atrás, voltando ao nosso comentário, quem consegue construir orações mais complexas domina o mundo. Porque eu redijo um documento. Né? Veja, eu sou um advogado. Muita gente diz assim, a lei protege os ricos. Né? Não, a lei não protege ninguém. A lei é a lei. Né? Lá no Código Penal está escrito assim, artigo 121, matar alguém, pena 6 a 20 anos. É a mesma pena, lá não está dizendo assim, se for pobre, vai pagar mais. Se for rico, é mentira, não vai acontecer nada. Por que então os ricos saem beneficiados? Porque eles podem pagar advogados mais caros. E por que um advogado é mais caro? Porque ele conhece mais de língua, ele conhece mais de lei, ele conhece mais de brecha, ele se expressa de um jeito melhor. Então veja que o tempo todo a gente ouve na televisão, os advogados estão procurando brechas na lei. O que é brecha na lei? É interpretar a lei de modo a encontrar um furo ali na lei. Só quem entende de interpretação, em direito a gente fala exegese, hermenêutica, jurídica, só quem entende disso é capaz de encontrar essa brecha. Então o advogado mais mal formado é mais barato e é natural, o pobre acaba caindo na mão dele. Sim, bom, nós temos uma frase aqui, estamos aqui eu, mulher, e o professor Nailor, um homem. E eu gostaria que o professor colocasse a vírgula aqui nesta frase. Eu gostaria que o senhor lesse a frase em voz alta. Aqui está escrito, se o homem soubesse o valor que tem a mulher... não. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, sem andaria de vírgula. 4 à sua procura. Onde o senhor colocaria a vírgula? Bom, se o homem soubesse o valor que tem, vírgula,
A mulher andaria de 4 à sua procura, claro. Né, mulheres? Se os homens que sabem o valor que tem, não é, as mulheres andam de 4. E as mulheres colocariam a vírgula. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, Vírgula. andaria de 4 à sua procura. Muda completamente. Exatamente o resultado disso. É isso. Mas, particularmente, eu concordo com a primeira vírgula que eu coloquei logo depois do verbo ter. É isso? O mundo já está feminino demais. Ai, maravilhoso. Professor Nelor, vou abraçá-lo, Muito porque obrigado. eu tenho muita gratidão. Muito porque obrigado. o professor Nelor foi o meu professor. Eu entrei na universidade por conta da minha redação. Eu tirei uma nota muito boa na minha redação, foi 48 na época, por conta da aula que eu tive com o professor obrigado. Nelor, que me ajudou muito. E eu fico muito feliz que o senhor venha. Eu também fico muito feliz. Uma legião de fãs ligando para nossa emissora, obrigado. parabenizando, mandando abraços. E a gente é eternamente grato aos nossos mestres, né? A gente só é alguma coisa porque existem vocês. O senhor não é mais professor, hoje o senhor está num nível aí alto de palestras pelo Mas eu mundo. queria dizer às pessoas aí do seu programa que meu nome é Nailor com I, né? Se vocês tiverem alguma, se tiverem claro que eu vou tirar a dúvida de todo mundo, mas se eu puder ajudar, é só você entrar na internet, Nailor no Google, o Google faz o resto. Se eu puder ajudar, eu vou continuar ajudando. Muito obrigada. Muito obrigado. Professor Legal, Nailor. obrigado.